Acredito que você esteja aqui porque muito provavelmente está pensando em engravidar ou até mesmo já esteja tentando engravidar. E esse vídeo vai servir para te tranquilizar e para te orientar sobre qual é o passo a passo e como eu faço a investigação da infertilidade em casais que estão com dificuldade de engravidar naturalmente. Olá, eu sou Gustavo André, diretor médico da Clínica Reproduz, professor da cadeira de ginecologia da PUC São Paulo e especialista em fertilidade conjugal. Meu papel aqui hoje é desmistificar alguns fatores que podem estar preocupando você que está tentando engravidar, mas que até agora não obteve sucesso. Como definição, a infertilidade conjugal consiste na impossibilidade de se atingir uma gestação após 1 ano de tentativas sem método contraceptivo. No entanto, o que poucas pessoas falam é que as chances de sucesso estão diretamente relacionadas à idade da mulher. Se a mulher tiver mais de 35 anos, esse período de tentativas pode ser reduzido para 6 meses. Caso o casal não atinja a gravidez dentro desse intervalo, um especialista em reprodução assistida deve ser procurado. Nesse momento você pode estar pensando, nossa, eu preciso procurar a ajuda de um especialista em reprodução assistida, significa que eu vou ter que fazer FIV. E não, isso não é verdade. Fique comigo que ao longo desse vídeo vou te falar de todas as possibilidades investigativas e você vai entender que com pequenos ajustes podemos restabelecer a fertilidade do casal. E esse é um ponto bem importante. A infertilidade é do casal. Aqui na clínica trato o casal como um ser único. Tanto a mulher quanto o homem são avaliados, diagnosticados e, se for o caso, tratados para que juntos busquem a gestação. Para que haja sucesso na gravidez, é necessário que o homem e a mulher cumpram alguns pré-requisitos básicos. Vamos começar pelo homem. O homem precisa produzir espermatozoides saudáveis, que, de maneira geral, têm 2 grandes objetivos: se locomover e penetrar o óvulo. Para que os espermatozoides possam se locomover e penetrar o óvulo, eles precisam ter algumas características: serem ativos e terem boa motilidade, terem direção de deslocamento, ou seja, ir para a frente enquanto nadam, para que possam se locomover e encontrar o óvulo nas tubas uterinas. Eles ainda precisam ter uma cauda anatomicamente perfeita e, para penetrar o óvulo, o formato da sua cabeça é fundamental. Ela precisa ter um formato cônico para facilitar o rompimento da membrana que protege o óvulo, a chamada zona pelúcida. Note que são diversas características necessárias ao espermatozoide para que ele cumpra 2 tarefas simples: se deslocar e fertilizar o óvulo. Agora vamos entender quais são os pré-requisitos básicos para que a mulher desempenhe corretamente sua função reprodutiva. Para a mulher conseguir engravidar naturalmente, é necessário que o útero, tubas, ovário e ovulação estejam saudáveis e funcionando. Em um primeiro momento, os espermatozoides passam pelo endométrio na direção das tubas para fecundar o óvulo. Em um segundo momento, após a fecundação e a formação do embrião, é no endométrio que acontece a fixação do embrião, a chamada anidação. Além disso, as tubas uterinas precisam estar pérvias, isto é, não haver bloqueios dentro das trompas nem aderências às estruturas próximas, estando abertas para que haja passagem dos espermatozoides e, após a fecundação, o retorno do embrião para o útero. Agora, só falta entendermos se a mulher está ovulando ou não. A ovulação é uma etapa fundamental para que ocorra a gestação. A qualidade e às vezes até a quantidade de óvulos são aspectos determinantes para a fecundação e a posterior implantação do embrião. E como avaliamos esse casal? Primeiro, iniciamos com a entrevista do casal, a chamada anamnese. Nela, irei perguntar sobre o histórico de doenças, cirurgias, gestações anteriores caso tenham ocorrido e os seus desfechos. O tempo de fertilidade daquele casal, a idade de ambos, acometimentos inflamatórios, histórico de infecções e ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, medicamentos que fazem uso, hábitos, vícios e alergias. Tudo isso pode dar dicas valiosas sobre o motivo da infertilidade. Na mulher, o histórico do ciclo menstrual, considerando duração, fluxo e extensão do ciclo, pode contribuir para que eu entenda a ovulação e eventualmente levante as suspeitas a respeito de alguma possível doença. Por exemplo, se a duração do ciclo variar muito, principalmente se ela for longa, provavelmente há um distúrbio ovulatório. Dados como cólica menstrual, dor durante a relação sexual ou dor na evacuação no período menstrual podem sugerir a endometriose nessa paciente. Na anamnese, perguntaremos também sobre histórico familiar, principalmente sobre casos de malformação na família, doenças hereditárias, histórico de abortos e idade da menopausa das mulheres da família,
principalmente o histórico da mãe da paciente. Mesmo analisando toda a história dessa mulher, frequentemente precisamos de alguns exames para analisar de forma mais aprofundada os pontos fundamentais para que a gestação ocorra. Normalmente, gosto de solicitar exames específicos com objetivos claros e definidos. A ultrassonografia transvaginal tem o objetivo de avaliar a cavidade uterina em busca de anormalidades, além de permitir avaliar os ovários e seu potencial ovulatório. Exames laboratoriais, metabólicos e hormonais têm o objetivo de detectar desbalanceamentos hormonais e problemas relacionados à tireoide e outras síndromes metabólicas, além de marcadores de reserva ovariana. A esterossalpingografia verifica se há alguma obstrução no trajeto essencial para a gravidez, que percorre a cavidade uterina e as trompas. Em alguns casos, podemos complementar com ressonância magnética e esteroscopia, utilizando esses recursos quando há suspeitas de endometriose, adenomiose, pólipos e miomas. Depois disso tudo, será possível excluir algumas causas e confirmar outras. Os fatores uterinos, tubários e ovulatórios poderão ser analisados com esses exames. Doenças como endometriose, síndrome dos ovários policísticos e alterações inflamatórias das trompas poderão ser consideradas hipóteses diagnósticas pré-definidas. Na entrevista do casal, também abordo questões relacionadas ao homem, perguntas sobre traumas, cirurgias, tipo de trabalho, doenças como cachumba, varicocele, entre outras, me ajudam a formular hipóteses também relacionadas à fertilidade masculina. Muito mais fácil do que para a mulher, o exame responsável pela investigação da fertilidade masculina é o espermograma, que tem como objetivo investigar a concentração, quantidade de espermatozoides no ejaculado, a motilidade, se eles se movem e em qual direção, a vitalidade, quantos estão vivos ou mortos, e dos vivos, se eles estão ativos ou mais lentos, e a morfologia do espermatozoide, analisando alterações no formato, considerando a cauda, a peça intermediária e a cabeça. Quero fazer algumas considerações importantes sobre os homens no processo reprodutivo. Pelo menos em 30% dos casos de infertilidade, há problemas na produção ou qualidade dos espermatozoides. Na maioria das vezes, infelizmente, não há uma causa definida para isso, sendo denominada causa idiopática. Dentre as causas conhecidas, a varicocele, que é a dilatação das veias testiculares, ganha algum destaque. Mas vale lembrar que na maioria das vezes, o homem que tem varicocele não é infértil. Essa relação não é linear nem obrigatória. Por isso, o fundamental é iniciarmos pela análise do sêmen pelo espermograma. Só depois de encontrar um espermograma alterado é que vamos investigar a causa das alterações e dar importância para uma varicocele, por exemplo, e não o contrário. É fundamental a investigação do casal. É imprescindível que o casal seja tratado como um único indivíduo na busca da fertilidade, mas é preciso que você esteja atenta a um fator determinante para a fertilidade conjugal: a idade da mulher. De todos, a idade feminina é o ponto mais determinante para saber se o casal irá ou não engravidar com óvulos próprios. Logo, o tempo é algo importante a ser levado em consideração. Agora, você já sabe quais são os pontos fundamentais a serem investigados na infertilidade conjugal. Na mulher, útero, tubas, ovário e ovulação. No homem, a avaliação da qualidade seminal é feita pelo espermograma. Lembre-se, não é porque você vai a um médico especialista em reprodução assistida que a única possibilidade de resolução da sua dificuldade em engravidar seja a FIV. Existem muitas outras possibilidades e ajustes que podem ser feitos. Se você está tentando engravidar e não consegue, toque no botão abaixo e fale com a minha concierge. Ela está pronta para lhe receber e agendar sua consulta de avaliação investigativa. Se você tiver pressa em realizar esse primeiro atendimento, minha concierge também está orientada a fazer um encaixe na agenda da minha assistente para que você seja atendido o mais rápido possível. Mas, se você puder esperar um pouquinho mais, eu mesmo quero lhe atender aqui em nossa clínica. Tenha em mente que você não está sozinha nessa jornada. Toque no botão abaixo deste vídeo, fale com a minha concierge e nos vemos no consultório.